Boa noite, queridos irmãos amados. É o pastor Aniel Cruz, entrando aqui na nossa live do programa Bíblia versus Tradição. Hoje nós estamos dando uma adaptada aqui, porque nós estamos sem os microfones, né? Vai ser no microfone do norte aqui mesmo. Já está entrando o pessoal online aí. Hoje, o que será de quem nunca ouviu o Evangelho? Já vai compartilhando aí. Tá? A Jennifer está entrando aí, Pai do Senhor. A Gislaine Engel está entrando também, Pai do Senhor. Uma boa noite a todos. A chapa vai esquentar hoje aqui. Mas fazer o quê, né, gente? Nós temos que debater esse assunto aí. Pastor Flávio, dá a saudação aos amados irmãos aí. Boa noite, Pai do Senhor a todos. Deus abençoe a cada um que já entrou e também os que vão entrar. Nessa noite vamos ficar atento, ligado, no que a palavra de Deus diz para nós. Maravilha. Então, atento aí, pessoal. Nosso tema hoje tem sido aí uma discussão aí de redes sociais, discussão aí de debates teológicos aí sobre quem nunca ouviu o Evangelho, tá? Então, para você que está entrando aí, compartilha com os amigos aí o programa Bíblia versus Tradição, porque é um tema muito importante, tem muita dúvida sobre o assunto, né? Tem muita dúvida mesmo. Tá entrando aí o Ailton Alves, é o marido da Ariane, né? Da nossa Mariane, né? Tá em Barueri. Deus te abençoe, Ailton. Forte abraço aí, né? A Ariane, a todo mundo aí, boa noite, né? Vocês vão passando para nós também o feedback de som e de imagem, como é que tá chegando para vocês aí, ok? Então, pessoal, nós vamos iniciar aqui. O pastor Flávio está aqui também conosco hoje. E lembrando que é o seguinte, esse tema é um tema que tem várias vertentes, tá? Vamos para a defesa comum. E aqueles que não ouviram o Evangelho, não é, pastor? Isso, com certeza. Tem gente que, nós sabemos que agora bilhões de pessoas no mundo estão morrendo sem ouvir o Evangelho. Sem ouvir. Ou nem sequer, nunca na sua vida ouviram falar. Exato, nunca sequer ouviram falar, né? E dado a isso, nós temos uma linha teológica que defende que Jesus morreu por todos, por toda a humanidade. E se ele morreu por toda a humanidade, e o Evangelho é o único meio eficaz para a salvação de almas, o que acontece com quem nunca ouviu o Evangelho? Houve um erro da parte de Deus ou existe uma salvação especial para este povo? Quem argumenta isso aí, pastor Flávio? Argumenta baseado em Romanos. Sim. Capítulo 1, capítulo 2, né? Sim. Argumentam baseados de que haverá uma salvação meio que em aspectos de revelação geral, porque é inexcusável que o homem diga que Deus não existe, e nós sabemos de toda a narrativa. No capítulo 2, que os que sem lei pecaram, sem lei serão julgados, e argumentam dentro de Romanos que quem não ouviu o Evangelho será salvo, meio que pela sua moralidade, né? Ou pelo conhecimento da revelação geral. Vídeos estão circulando no Facebook, no YouTube, eu já vi vários, de que estão usando Romanos capítulo 1, capítulo 2, para base de quem nunca ouviu o Evangelho como fonte de salvação. Pastor Flávio Ventres, sua opinião aí, já pode entrar aí, que o nosso pessoal já vai começar a mandar pergunta, e vamos lá. Vamos lá. Há uma ordenança de Deus em se pregar o Evangelho. Nós sabemos disso, né? Agora, nós não vamos trazer aqui a posição teológica X ou Y, mas nós vamos trazer a base bíblica, né? O que melhor se encaixa com a Escritura Sagrada. Nós sabemos que Romanos 1, como o senhor citou bem, né? Domina essa área.
Muitas pessoas se utilizam disso daí para gerar essa posição, no caso, né? As duas posições principais que nós temos aqui, eu vou até ler Romanos 1 aqui. Posso ler, pastor? Pode, como se fosse o nosso tema, né? A nossa base, digamos assim. Exato, pode ler. Né? Eu vou ler desde o versículo 18. Tá. Romanos 1, 18. Boa noite a todo mundo que está entrando aí. Maravilha. Romanos 1, 18 diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração, insensato. Incalculando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Aí o texto continua, né, falando em si. Aqui, a partir do versículo 18, vem falar acerca de uma questão forte de idolatria, de depravação, né? Mas aqui há um questionamento. Nós sabemos que há duas posições, o inclusivismo, a inclusivista, né, e a exclusivista. Tá? O inclusivismo ou os inclusivistas vão crer nisso que o senhor falou. Né? Eles vão citar e vão usar, né, a base, né, que a salvação, lógico, das duas, a salvação é por meio de Cristo. Porém, salvos sem saber. Porém, eles estão sendo salvos sem saber. Salvos na ignorância. Isso, salvos na ignorância. Ou seja, eles são salvos sem saber disso, sem saber da própria palavra de Deus, tá? Isso nós entendemos como, digamos assim, essa fé humana, né, respondendo a essa luz fornecida em qualquer momento, né? Mas nós temos o seguinte, uma pergunta, né, no caso, essa revelação da natureza, ela é suficiente para salvar? Tá? Essa posição diz que sim. Revelação geral. Geral, né? Revelação natural ou geral. Seria suficiente para salvar. Mas aqui nós entendemos, e a Bíblia diz, que ela serve para condenar. Condenar. Por quê? O versículo 21 disse aqui. Deixa eu só voltar aqui. O versículo 21 diz assim: porquanto tendo conhecimento de Deus. Então quer dizer o quê? Primeira coisa, eles conhecem a Deus. Sim. Se eles têm um conhecimento de Deus, eles conhecem a Deus. Sim. Porém, olha o que diz o versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade. Ou seja, homens que conhecem a verdade, porém a suprimem. Suprimem a verdade. Né? No caso, o versículo é claro. Detém a verdade pela injustiça. Então, o povo conhece a verdade, suprime a verdade. E nós sabemos o quê? E isso torna-se a eles indesculpáveis, que é o que diz o versículo 20 aqui. Porquanto os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porque a ideia de Paulo aos Romanos, e é bom que você entenda aí, ele traz no capítulo 1, no capítulo 2, e vai fechar no capítulo 3, do 10 ao 12, a indesculpabilidade do homem. Sim. Paulo vai trazer que mesmo a revelação geral
a revelação geral, ela deixa o homem indesculpável. No capítulo 2, quando ele fala de lei, e tem gente que fala ali no 2 que lei é evangelho. Gente, o capítulo 2, lei não é evangelho. Os que sem lei pecaram, sem lei serão julgados. Está falando ali, claro, do judaísmo. Sim, que o judeu é julgado pela lei. Pela lei deles. Então, Paulo não está falando de evangelho, quem não ouviu o evangelho. E ele está dizendo que tanto quem conhece a lei quanto não conhece a lei são também desculpáveis. E no capítulo 3 ele fecha a ideia que todos pecaram, destituídos, não há um justo sequer. 3:23. Não há ninguém que faça. Ou seja, há uma concordância com o versículo 20 de Romanos 1, que são indesculpáveis. Exato. Ou seja, é impróprio usar Romanos, capítulo 1, capítulo 2, para arrumar uma salvação para quem nunca ouviu o Evangelho. Então, dentro de uma exegese clara da Bíblia, e nós temos que ficar com a Bíblia, porque no capítulo 1, nem no capítulo 2, Paulo está falando que existe a mínima possibilidade de alguém ser salvo sem Cristo. Não tem como. Não tem como. Ele só está dizendo que o homem é indesculpável. Então, não ouviu o Evangelho, o homem é inocente? Paulo quer dizer o seguinte, não é inocente. Essa é a ideia, né, pastor? Sim. Não é inocente. Por exemplo, a irmã Gislaine está participando aqui. A Gislaine Engel está mandando a pergunta aqui. Ó. Muito difícil, na minha visão, alguém que não tenha ouvido sobre Jesus. Por incrível que pareça, tem, irmã Gislaine. É os países da janela 40. Da janela 40, que os países árabes tem muito. Eu estive lá em Israel várias vezes, e até lá, onde tem uma mídia muito forte, tudo, muitas crianças judias são blindadas. Conhece, às vezes, até ouvir falar de Jesus histórico, né? Mas os países árabes, fechados mesmo, países ainda comunistas, como a China, como a Coreia, né? São países que não é fácil pregar o evangelho lá. E não vamos falar disso também. Há tribos que recentemente foram encontrados na Amazônia que nunca entraram em contato com o homem branco. Foi provado isso recentemente. Perto de nós aqui. Perto de nós, ou seja, quantas centenas de pessoas morreram nessas gerações de tribo sem nunca ninguém pregar o evangelho para elas. E aí, meu Deus, eles são uns tadinhos, eles não receberam o evangelho. E aí, pastor, o senhor tem que arrumar salvação para esse povo. Então, irmã Gislaine, argumentar que é difícil alguém que não tenha ouvido sobre Jesus, e de fato tem muita gente olha só, pastor, que não ouviu sobre Jesus. Quando a gente comenta muitas vezes nas pregações, né, ou às vezes isso gera uma polêmica nas aulas, o senhor, né, que está acostumado a dar bastante aula para a gente e tudo mais, né, o povo gera essa polêmica, né, mas nós sabemos que nós devemos prestar o culto racional a Deus, a palavra é racional. Olha o que diz Marcos 16:15. E diz-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O evangelho. Tá, então, se fosse assim, então não tinha necessidade de ser pregado o evangelho. Exato. Não precisam ir, porque alguns que não der, eu salvo por meio da revelação geral e da revelação moral. E tem muitos hoje ainda, pastor, que dentro das igrejas estão fazendo o que pode para ser salvo. Exatamente. Sem reconhecer Efésios 2:8. Sim. Né? E aí nós temos um outro problema seríssimo disso aí, Romanos 1:16. Né? Paulo falando que o evangelho... Pois não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Ou seja, Paulo reforça que o evangelho, Atos 4:12. E não há nenhum outro nome pelo qual devemos ser salvos debaixo dos céus que não seja o nome de Jesus. Aí eu tenho visto pessoas circular, teólogos no Facebook, pastor, que islâmicos, por exemplo, estão tendo revelações de sonho sobre Jesus, estão se convertendo em sonho. Ora, se Jesus está dando sonho para 2, 3 islâmicos, não é expiação limitada aí? Tinha que dar sonho para todo mundo para ter o livre-arbítrio, sim ou não? Então, é meio complicado, né? Então é incoerente. Né? Ele vai dar sonho para 2, mas ele está dando sonho para 2, 3, porque na presciência ele viu que só esses 2, 3 iam crer. Mas cadê o livre-arbítrio? Então, aonde que está? Assim, pastor, o que nós entendemos aqui
é que isso não é suficiente para salvar, mas sim para condenar, porque o homem, Exato. aqui não diz que é falta de ouvir, mas é algo que eles já têm, ou seja, eles já têm, mas não honraram. Eles ouviram, eles conhecem, mas não honraram. Ou pela revelação geral, né? Ou pela revelação geral, acabaram tendo entendimento de Deus, Sim. mas negando, que olhando, é isso que Paulo quer trazer, no capítulo 1, que a criação, Salmo 19, os céus manifestam a glória de Deus. Aí a irmã Gislaine está dizendo o seguinte: cada um será julgado segundo o que foi ensinado. Não tem nada disso, irmã Gislaine. Por isso, mais duro o juízo para os mestres, né? Então, a salvação, ela está em Jesus. Sim. Ela está em Jesus, sim, não em mérito do homem. Né? Então, por exemplo, alguns querem afirmar o seguinte: o índio vai ser julgado dentro do conhecimento geral que ele teve de Deus. Sim. Né? Sim, julgado sim. Agora, salvo. Todos serão julgados? Todos serão julgados, né? Com exceção da igreja, né? Sim. Da igreja, todos serão julgados. Então, essa ideia, até trouxe algo aqui, pastor, o pessoal está entrando aí. Valeu aí, pessoal, pela participação. Vamos compartilhando aí, vamos tirando um pouco da novela aí, vamos curtindo, compartilhando, que vale a pena. Eu trouxe algo aqui, pastor. São algumas posições, né? Que é o restritivismo. No restritivismo, Deus não provê salvação para aqueles que não ouvem acerca de Jesus e, consequentemente, não creem nele antes da morte. Os textos são João 14:6, Atos 4:12 e João 5, do 11 ao 12, que é o que eu citei aqui. Né? No restritivismo, a salvação para quem não ouviu o evangelho está cortada. Quem representava essa ideia? Agostinho de Hipona, John Calvino, Jonathan Edwards, Carl Wayne, Sproul, Ronald Nash. Eles defendiam que seria o exclusivismo, né? Exclusivismo. Exato. É a posição tradicional, é a posição, digamos assim, que predominou ao longo da história da igreja. Exato. Segundo, a oportunidade universal antes da morte. Todas as pessoas recebem a oportunidade de serem salvas porque Deus lhe envia o evangelho mesmo por anjos ou sonhos. Mesmo por anjos ou sonhos. Quando nós temos uma questão de sonhos em Atos 10 de Cornélio, Pedro... Eu quero citar isso aí depois, posso? Então já cita aí. Não, já cita. Porque Pedro tem a visão, mas a visão é acompanhada da pregação da palavra. Agora o senhor já matou tudo, já não precisa explicar. Olha só, Atos capítulo 10, Deus ouve as orações, ouve e instrui. Não é isso, pastor? É isso. Olha o que diz Atos 10, versículo 4. Cornélio, este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Olha a instrução. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ou seja, ele ouve a oração, né? Nós estamos falando aqui, né, de um cara religioso, de um cara sincero, né? Mas que ou é ouvido as orações e é instruído acerca disso. A primeira instrução, ele manda buscar Pedro. Sim. Né? Olha o que ele diz no versículo 22. Tá? Ele manda buscar Pedro. Aí no versículo 22 diz assim: então disseram, o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Ouvir as tuas palavras. Ou seja, a pregação acompanhou.
né? Ou seja, ele foi instruído a chamar e ouvir. E depois que ouviu, olha o que ele diz no versículo 33. Portanto, sem demora, mandei chamar-te, fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. ou seja, não há a mínima possibilidade, embora quem defenda que existe a possibilidade da salvação aí por sonhos, né? Em termos representante, ou por visões, ou por um anjo, Tomás de Aquino, que defendia Daniel capítulo 2 e Atos 8, Jacobus, Armínio, tá? Embora eu particularmente não me recorde de ler algo de Jacob e Armínio nesse sentido, né? Talvez alguns arminianos mais expertos possam nos pontuar sobre isso, mas eu não me recordo. John Ram, Oliver Bush, Norman Geisler e Robert Leiter. Eles defendem que é possível a salvação de pessoas por sonhos, né? Só que, se a gente pegar os dois ao seu contexto, ainda, vamos supor, é possível a salvação de Deus por sonho. Vamos admitir que o seja. Então, só Nabucodonosor teve a chance de ter o sonho lá? Como? Não vai dar sonho pro resto? Mas olha só, pastor, né? Citando ainda Cornélio, aqui, ó, Atos 11, versículo, perdão, 14, o 13 primeiro. E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa e que lhe disseram, envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais será salvo tu e toda a tua casa. Palavras. Pregação do Evangelho. Então, essa ideia da oportunidade universal, que o universalismo, né, pastor, carrega isso, né, que Cristo morreu por todos, de certa forma, todos vão ouvir o Evangelho, se não ouvir por pregação, vai ser por sonho ou vai descer um anjo. E é nessas ideias heréticas que eu estou descendo o anjo para Moroni, que eu estou descendo algum Joseph Smith foi visitado por anjos, né? Nessas ideias de visita de anjo. E ainda hoje muita gente aí está tendo tete a tete com o anjo. Meu Deus, o pessoal está no nível. Está no nível de uma santidade que. Falando com anjo, hein? E aí temos o que o senhor já citou aqui. Boa noite, pastor Kleber de Steph, que era para estar hoje, mas estava dando aula, né? Paz, apóstolo. Seja bem-vindo, bispo. Né? O inclusivismo que o senhor já citou, que os não evangelizados podem vir a ser salvos se responderem a Deus em fé, baseados na revelação que possuem. Ou seja, no inclusivismo, a pessoa pode crer em Deus, ter uma fé baseada no que possui. Mas isso é muito perigoso. Mas temos expoentes. Olha quem defende isso. O C.S. Lewis defende essa ideia. O C.S. Lewis. Essa posição, né? Isso. Digamos assim, essa fé respondendo a um momento dessa luz, digamos assim, dessa luz que foi fornecida ali, num determinado momento. Isso. A pessoa pode responder, só que aí, o grande perigo disso aqui, pastor, o grande perigo, vamos supor, que a pessoa, porque eles querem argumentar o seguinte, que todos os povos falam sobre Deus. Algum Deus, por exemplo, Alá, Jeová, tem as suas divindades. E que dentro da manifestação das suas divindades, do que eles creem, da sua cultura, a pessoa pode responder com fé, mas a Bíblia deixa claro que Jesus só pode chegar a Deus através de Jesus. João 14,6. Né? Ou seja, a ideia do inclusivismo é uma salvação que não precisa dele. Depende da revelação que chegou para o cara. Eu até estava esses dias lendo, né, acerca de João. João 14,6 fala, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém é meu Pai, não, senão por mim. Isso. Esse senão por mim, ele é citado muitas vezes no livro de João. Muitas vezes. Várias vezes no livro de João.
que quer dizer isso. O Evangelho é Cristo. O Evangelho relata o que é Cristo, nascimento, vida, é Cristo. E por que estão partindo desses pressupostos, pastor Flávio? Porque há uma teologia que precisa arrumar isso, o final. Né? Há uma teologia que precisa arrumar o final. Qual que é o final? Deus vai salvar todo mundo, vai dar uma chance para todo mundo. Como perceberam que nem todo mundo vai ouvir o Evangelho, então como é que Deus vai dar uma chance para todo mundo? Não encaixa nessa teologia. Não, de forma alguma. Agora, nós temos Clark Pinocchio, Justino Martin, né? Podem ser levados a sério, né? Mas tem, né? John Sanders, grandes teólogos falando do inclusivismo. Temos a perseverança divina ou evangelismo post-mortem. Os não evangelizados recebem a oportunidade de crer em Jesus depois da morte. Meu Deus. Tem. Depois da morte, que depois veio dentro da linha da Igreja Católica com o tempo, a questão do limbo, que é para as crianças, o purgatório. É uma salada, hein, pastor? Salada. Né? E temos representantes, Clemente de Alexandria, George MacDonald, Donny Broesch, George Lindenbrecht, Stephen Davis e Gabriel Frey. Defendem que após a morte a pessoa pode crer em Jesus. E o universalismo. Todas as pessoas serão, na verdade, salvas por Jesus. Ninguém é condenado eternamente. E esse é o Deus é amor de hoje. Isso. Deus é amor. Isso, exato. Deus é amor, Deus é amor. Então eu posso permanecer como eu estou, pecando como eu estou, esqueço o novo nascimento, esqueço a obra de regeneração. Todo mundo é salvo. Deus vai dar um jeitinho no fritar dos ovos. E Karl Barth é um dos defensores. Karl Barth, né? Um dos defensores dessa linha. Becauer é um dos defensores. Schumacher é um dos defensores. Então, nós temos teólogos, vocês percebam que a dificuldade do assunto é tão grande que grandes teólogos, cada um parte por um lado. Né? Vamos ver o que está dizendo nossos internautas. Cadê o povo participando aí, gente? Compartilhando, perguntando. Queremos ouvir vocês, né? Kleber de Steff, tem gente arrumando salvação em 1 Timóteo 2,15. Só dar a luz que se salvou. E aí é complicado, né? Marta Jovino Baradelli, boa noite. Carlos Rodrigues, o Carlinho. Carlinho, né? Mais Carlinho. A Cristiane Alice Santiago, boa noite. Pai do Senhor. Pastor Wilson Pigosi. Pastor Wilson, paz. Daniel de Itapira, aluno do bacharel lá, boa noite. Fabiano Moreira. Ô, Diário Fabiano. Diário Fabiano, aê, Pai do Senhor. Ou seja, nós vimos aqui, pastor, diferentes visões sobre quem nunca ouviu o Evangelho. Mas não seria uma baita de uma injustiça? Quem nunca ouviu o Evangelho, a pessoa não tem oportunidade de ouvir o Evangelho, não é uma baita de uma injustiça, pastor? Como é que o senhor arruma isso aí? Vamos lá para Romanos 10, então? O senhor tem que arrumar isso aí, pastor Flávio. Porque o pessoal vai ficar bravo aqui já. Posso citar aqui, então, Romanos 10? Vamos lá. Romanos 10, versículo 13. Romanos 10, versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Olha o versículo 17. E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Tá? Aí nós vemos, né, uma sequência ordenada de fatos. Né? Aí está falando o versículo de todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ser salvo, ou seja, para mim ser salvo, eu tenho que invocar o nome do Senhor. Para mim invocar o nome do Senhor, eu tenho que crer no Evangelho. Para mim crer no Evangelho, eu tenho que ouvir o Evangelho. Ou seja, eu tenho que
ser apresentado, ele tem que ser apresentado para que eu creia. E aí, pastor, nós temos teólogos defendendo que a fé, ela é antes da palavra. Há teólogos que defendem que a fé é antes da palavra. Que a fé é antes da palavra? É antes da palavra. Mas a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir da palavra? E as duas vezes que fé é citada na Escritura, as vezes que são citadas, ou é o dom do Espírito, ou é fruto. Sim. Né? Ou seja, a possibilidade do homem carnal, morto em pecado, ter fé, que é o que argumentam muitos. Ora, ainda partimos para esse campo. Então, todo homem tem fé. De que adianta que todo homem tem fé se o evangelho não vai chegar em todo homem? Quem errou nessa lógica? Para que Deus vai dar uma fé para todo mundo se o evangelho não chega? Ou há um erro nisso daí? Sim, é que há um erro. Há um erro nisso daí? Aqui, ó. Posso citar uma outra coisa rapidinho? Sim, sim. Eu vou citar, vamos uma emblemática, vamos dar um nozinho um pouco mais, então. Citar o Antigo Testamento. Sim. Muitas pessoas perguntam... né? É o que o pastor Kleber está perguntando. Haverá salvação para os mortos do Velho Testamento? Eu não tinha visto. Pastor Kleber. Romanos 4:3. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Romanos 10 fala o quê? Como nós temos que crer? Pela pregação. Tá? Nós podemos citar o quê? No Antigo Testamento, através da fé. Tá? Um exemplo disso, Hebreus 11. Hebreus 11. Todas aquelas pessoas que estavam em Hebreus 11 testemunharam uma fé. Como era essa fé? Como era essa fé, perdão? Né? Como nós vemos hoje. Como é a fé que nós professamos? Ela é bíblica? Ela se baseia em quê? Tá? Ele se baseava em quê? Abraão se baseou em quê? Uma promessa, uma palavra. Sim, a palavra de Deus. Tá? E ele creu e isso foi imputado por... Ele creu no que a boca de Deus lhe disse, na palavra de Deus. Ou seja, foi anunciado, foi lhe apresentado. Além de que, pastor Kleber, também, quando a gente fala de salvação para os mortos do Velho Testamento, que mortos? Todos os mortos? Que mortos? Qual é o contexto de morto que está falando ali? E que morto, por exemplo, cai no mesmo problema de hoje. Há pessoas que, mesmo no Antigo Testamento, não ouviram o pacto da aliança de Israel, das leis. Cai na mesma coisa agora, daqueles que não ouviram o Evangelho. Mas e esse pacto aí, pastor? Que era específico para Israel, que era para ser um agente de Deus na terra, né? Levando a palavra do Eterno na terra, mas não como a igreja, né? E muita gente não ouviu isso. Agora, você pega Noé. Esse pacto não veio Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó? Sim, é o pacto pela fé. O Velho Testamento é sombra das coisas futuras. Né? E nós temos Hebreus 11, a lista de que tudo foi pela fé. Tudo. Pela fé. Mas então está provado que todos os homens têm fé. Não, todos os homens não. Nós temos uma emblemática e às vezes hoje muitas pessoas não sabem, mas quando a Bíblia cita na palavra, por exemplo, a palavra mundo, tipo João 3,16, né, as pessoas acham que a palavra mundo quer dizer todas as pessoas. Todas as pessoas então, do nós mundo. temos que entender o contexto, a hermenêutica, a interpretação da palavra referida em si ali, para ver que a palavra mundo que está citando ali não são todas as pessoas. É porque é ilógico que se Deus quer salvar todas as pessoas, então ele vai prover um meio para que, no mínimo, as pessoas ouçam a sua palavra. Então, há quem argumente que se não ouvir pelo Evangelho, vai ouvir por sonho. Mas Deus está dando sonho para salvar? Onde está isso na Escritura? Né? Então, eu creio na salvação mediante o Evangelho. Então, querendo ou não, arminiano ou calvinista, os arminianos vão ficar bravos aí,
Mesmo a questão do arminianismo é expiação limitada também. Se eles admitirem qualquer outra salvação além de Cristo, não há, né, usando Romanos 1, Romanos 2, como outra fonte de salvação, não tem. Então é heresia. Tem. Não tem outra salvação sem Cristo. Já fala, é indesculpável. É indesculpável. Então o pessoal anda colocando vídeo no YouTube, no Facebook, usando Romanos, usando errado Romanos, usando salvação por sonho. Para com isso, gente. Né? Pode. Estamos indo além da Escritura Sagrada, a dislêmia. Então o crer vem antes ou depois do Espírito? Nós entendemos que o Espírito é o que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O crer vem depois, irmão. O crer vem depois. Se ele não convencer, não crê. Efésios 2, do 1 ao 8. Não pode ler só o versículo 8. Tem que começar lá, estando vós mortos e ofensas e pecados. Isso daí é simples, né, pastor? Vamos trazer para o nosso cotidiano, para a nossa vida diária, para o dia a dia nosso. Quantas vezes eu posso citar por mim, quantas vezes as pessoas pregaram para mim e eu não criei? Precisou da obra do Espírito Santo acontecer para que depois eu viesse a crer. Porque essa mesma palavra que foi anunciada outrora antes. É porque a ideia de alguns é que ele tem mérito no crer. Não, eu criei. A palavra chegou em mim, então eu tenho mérito sim. O que mérito? Foi o Espírito Santo que convenceu o teu coração. Se ele não convence, não tem jeito de crer. Nós continuamos no mesmo estado. Exato. E ele convenceu mediante a pregação, a exposição do Evangelho, da palavra. Então nós vimos aqui algumas visões, pessoal, muito perigosas sobre essa questão, porque eu, particularmente, pensar em uma salvação sem Cristo, para mim, é inadmissível. Nós estamos negando a cruz. Estamos negando a expiação eficaz. Ele fez um serviço mal feito. O sacrifício maior. O sacrifício foi meia boca. Não foi completo, então tem que dar um jeitinho aqui, dar uma revelaçãozinha aqui, desce um anjinho ali para falar falar. Um negocinho ali, que gosta de ouvir, que cai bem, né, que soa bem nos nossos ouvidos e tudo mais. A expiação de Cristo, para mim, não foi mal feita. Ela foi telestyle. Está consumado. Não foi porque ele é Deus, ele é perfeito. Exato, ele não podia errar no plano dele. Então, mas é injustiça, só salvação no Velho Testamento para a nação escolhida eleita, né? Kleber, isso é capcioso, Kleber. Vamos lá. Mas os discípulos, a Gleice, perguntando, tinham o Espírito Santo? Muito, claro que tinham. Tinha o Espírito Santo. Nós até numa outra live a gente falou sobre o Espírito Santo, né? A gente citou, se você ver, né, a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento, ela é um pouco diferente do Novo, né? E o Espírito era sobre eles. Esporádico, circunstancial e momentâneo. Mas eles, com certeza. Os discípulos, referindo aqui aos apóstolos, tinham. É que se confunde, irmã. Quem não fala em língua não tem o Espírito Santo. Hoje. Quem não profetiza não tem o Espírito Santo. Se você crê em Jesus, foi o Espírito Santo no seu coração que fez isso. Então você tem o Espírito Santo. Não pode crer sem o Espírito Santo. Ô, glória. Né? Então os discípulos tinham sim o Espírito Santo, claro. Tá lá o seu discípulo aqui, pastor. Vamos lá. Fábio Moreira. Pastores, o principal é ouvir o evangelho, correto? Mas em questão dos louvores cristocêntricos e o testemunho de uma pessoa que ouve mudança de vida, pessoas podem ser alcançadas pelo testemunho e louvores? Pode, desde que esse testemunho e esse louvor... Desde que esse testemunho falando de Cristo. Louve a Cristo e não a própria pessoa. Né? Falando de Cristo, são meios da pregação do evangelho. O evangelho cantado, cristocêntrico, testemunho de vida. Olha, Jesus mudou minha vida, eu bebia, eu prostituía, mas Jesus mudou minha vida. Quem mudou? Jesus. A pregação que a primeiro princípio o mundo ouve, né? Exatamente. O testemunho. O Kleber dizendo aqui, mas eu escolhi Deus e ele não tem poder nem direito de me rejeitar.
Deus é bom e misericordioso. O Kleber tá afiado hoje, hein? O Kleber tá afiado. escutando demais Carlos Roberto. Eu escolho Deus. Amarra aí, Kleber. Tá amarrado, Kleber. Todo dia, toda hora, né? Escolho Deus, né? Então, temos que tomar cuidado, porque, inclusive, o Kleber está citando algo aí que foi citado num programa seríssimo aí, pastor. Que o cara chegou a argumentar que você pode tirar a caneta da mão de Deus e mudar a sua história, assim, senhor. Tem misericórdia. Pegar a caneta da mão de Deus daqui que eu vou fazer a minha história. Não é nem tarefa mais do anjo, então, é do próprio eu. O anjo, o secretário, já perdeu isso. Foi demitido. Já foi demitido. Já não tem anjo mais apagando o nome lá no céu. É o cara que decide. Então, gente, são absurdos, né? Essas questões aí de quem nunca ouviu o evangelho, primeiro ponto. São inocentes que não ouviram? Não são inocentes. O pastor leu aqui em Romanos 1, 2 e 3. Não tem inocente. Ninguém é inocente. Não tem um ser humano inocente. Ah, então tadinho. Não tem tadinho. Todos pecaram. Destituídos foram da glória de Deus. E carecem da misericórdia de Deus. Então, o ser humano não tem que se gloriar contra Deus. Não tem que se gloriar. Infelizmente, essa é a realidade. Agora, Cristo, por sua graça e misericórdia, nos alcançou. Sim. Não seja Deus por isso. Não é um mérito nosso. Nenhum. Né? Agora, aqueles que defendem Cleiton Lobo, pastor Cleiton Lobo, Paz, que há possibilidade de salvação fora disso, eu não consigo encontrar isso. Não. Se nós, nos textos bíblicos, se a gente buscar a salvação fora disso, nós estamos saindo totalmente fora do contexto, né, do Evangelho, e aí nós estamos partindo para uma posição, para um campo perigoso, né? Perigoso, como se fosse tipo assim, a salvação por obras, por caridade e tudo mais, entendeu? Exatamente. É algo que a Bíblia não dá base alguma, né? Então, perigoso, né? Para todo aquele que diz cristão, é complicado. Exato. Eu acho perigoso este caminho que leva ao universalismo. Querendo ou não, cai para o universalismo, mas não é universalismo, pastor. Mas, pastor, e se não for universalismo, é o exclusivismo. Mas sabe o que acontece hoje em dia, pastor? Hoje em dia nós temos esse Deus que é só amor, esse evangelho que coloca o homem mais ou menos na mesma equivalência, como você está falando assim, o Deus não pode tirar isso de mim e tal. Nós vemos que a soberania de Deus hoje, muitos poucos que se dizem cristãos conhecem. Sim. Né? De forma alguma, a soberania de Deus vai isentar a responsabilidade humana. Né? Sim. Mas a soberania de Deus prevalece. Sim. Ele é Deus. Sim. Né? Então nós vemos que isso tem surgido com grande ênfase no meio hoje, porque muitos desconhecem, né, atributos, características de Deus. Exato. Aliás, pastor, bem lembrado aqui pelo pastor Kleber, abraço Cleiton Lobo, a Tainá, Deus abençoe vocês aí, e o Kleber dizendo algo aqui legal sobre isso, pastor. Se, de fato, o pessoal acredita mesmo nisso, que a salvação sem evangelho, sem cruz, né, que Deus precisa ficar remendando isso. A gente vê assim uma salvação onde Deus está remendando o que ele fez, ele precisa fazer ajustes. Jesus não precisava ter morrido naquela cruz. Então, né? Mas se ele não tivesse morrido naquela cruz, nós já sabemos qual seria o nosso fim. Exato. Ele pagou. Agora, hoje até debatia com um amigo sobre isso. Quando ele comprou para Deus povos, nações, tribos e línguas, que é o que está em Apocalipse, ele comprou algo que você compra algo que de fato você não sabe se você vai ter. Mas como que você faz isso? Você faz isso? Eu estou comprando algo que eu não sei se eu vou ter. Porque isso que eu estou comprando pode nem me querer.
Só se a compra foi feita que nem nesses sites hoje pela internet, aí não sabe se recebe. Você não sabe se recebe ou não. O mercado livre da internet aí deu uma salvação esquisita. Então eu não vejo Jesus comprando para Deus com o seu sangue, povos, nações, tribos e línguas, e vendo se vai dar certo. Eu não vejo uma salvação planejada por Deus sendo executada com remendos. E tudo isso não é presciência ainda, tudo isso é onisciência. Tudo isso daí está dentro do que é Deus, tudo isso está dentro do que Ele é, do que é o eu sou. Exato. Acabou. E eu vejo teólogos até argumentando, pastor, que a culpa é da igreja, que não prega o evangelho. Deveria pregar mais o evangelho. Como nós vimos aqui, o senhor citou, né, a posição, no caso, exclusivista, né, a posição, né, que vem da história, ao longo da história da igreja. Agora, não é pregado hoje isso porque o povo não conhece o evangelho. Exato. Tá aqui, ó, entrou já aqui, ó, o Virgílio Thiago. Ah, boa. Conhece ele? Conheço, é amigo meu, trabalha comigo, frequenta lá os nossos cursos também, tá junto conosco lá. De qual parte das escrituras os cristãos retiram o livre-arbítrio, se é que se encontra? Então vale até aqui, ó, Virgílio, aproveitar. Na verdade, muitos arminianos não falam do livre-arbítrio como Pelágio, da ideia de Pelágio. Falam do arbítrio livre, que Deus liberta o homem pelo Espírito Santo, e agora com o arbítrio livre ele pode tomar decisões se ele quer a Deus ou não. Seria o arbítrio livre, seria dentro dessa visão. Sim. Né? No entanto, eu acho dificuldade também nesse pensamento o seguinte: eu não vejo na Escritura um regenerado desnascer. Ou voltar para trás. Fazer o processo inverso. O nascido do Espírito é Espírito. O nascido da carne é carne. Aí você pega em Pedro, a porca que se lambuzou, continua sendo porca sempre. O cão que comeu o próprio nome sempre foi cão. Sempre foi. E ovelha sempre é ovelha. São espécies diferentes. O caso desse livre-arbítrio, ou da livre-agência, no caso, né? Deus deu a liberdade de nós escolhermos. Você escolhe a roupa que você quer vestir, o carro que você quer comprar, sei lá. Agora, ao longo do tempo que nós vemos também, o senhor citou, né, de Pelágio, dos times, vem desde lá de trás, essa ideia foi um pouco distorcida. Né? Porque, como o senhor citou, nós não vemos aquilo que é algo se transformar em outra coisa, sendo que já foi transformado pelo perfeito, né? Sendo que já foi... aí cai nesse embate entre arminianismo e calvinismo, que até hoje... digamos assim, mas nós sabemos qual é a nossa natureza, nós sabemos qual era o nosso estado, e como pode a criatura escolher o Criador? Não vai escolher nunca, né? Não vai escolher. Se dependesse da nossa vontade, nunca. Né? Foi por Cristo. Eu cito sempre aí para os nossos amigos aí, esses dias eu estava até conversando com o Tiago mesmo, né? Com o povo lá, eu falo, eu nunca quis ser crente, nunca me imaginava ser pastor. E muitos, né? Entendeu? E onde eu estou hoje? Entendeu? Eu escolhi de forma alguma. Eu queria de forma alguma. De forma alguma. Queria sofrer? Por assim dizer, né, pastor? Tá aí o Rodolfo Rodrigues, lá de São Paulo. Paz, boa noite. Serão salvos. Serão salvos de jeito, irmão Rodolfo? Quem nunca ouviu o Evangelho vai ser salvo de jeito, né? Gostaríamos de ouvir. Eu acho que ele está dizendo aí que quem nunca ouviu será salvo. Exato. Quem nunca ouviu será salvo. Mas será salvo que jeito? De que forma? Né? Só se for pelas obras deles, então, de cada um, né? Lembrando que nós citamos aqui no começo do programa, que Romanos 1, gente, Romanos 2, Paulo não está falando de salvação pela revelação geral, nem pelo conhecimento da lei, nem pelo desconhecimento da lei. Paulo só está apresentando em Romanos capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, e fecha no 3, 12, 14, que o homem é indesculpável.
ele apresenta em Romanos 1 a indesculpabilidade do homem pela revelação geral. No capítulo 2, o homem é indesculpável conhecendo a lei. No capítulo 2, o homem é indesculpável não conhecendo a lei. E no 3, todo mundo pecou e acabou. Mas isso nós vemos desde Adão. Teve desculpa para Adão pecar? Não teve, ele já estava ciente do que ele não tinha que fazer, ele foi lá e É que aí, é claro que nós não vamos entrar nisso aqui, não vai entrar na teodiceia, né? Deus é o autor, então, do pecado, o autor do mal. É o que vai argumentar. Deus não é o autor do pecado, né? Não é. Mas é um problema que nós não podemos ir além da Escritura. Uma salvação sem Cristo não dá. Não existe. Não é um problema nosso, é algo que está na Escritura. Se alguém quer arrumar, igual o irmão Rodolfo falou, pela graça, sim. Mas, sempre. Sim, mas então o próprio contexto, se você pegar Efésios 2, já vai dizer, mediante a fé. A fé vem pelo ouvir a palavra. Aqui a irmã Gislene. Então, por que no fim dos cultos a pergunta é quem quer aceitar Jesus, se é ele que nos escolhe? Mas, é um erro. Pois é, essa pergunta é feita de costume, irmã Gislene. É um erro, pastor. É ou não é, pastor? É um erro. É assim. É um costume das igrejas pentecostais. É um costume, no caso, digamos assim, olhando para essa visão. É um costume de que, se você foi tocado pela palavra que foi apregoada nessa noite e tal, tá? Mas nós sabemos que não é isso, tá? Ele nos escolhe. É o costume das igrejas, brasileiras. Tá? No caso, assim, você fazer um apelo. Tá? Só que você não precisa ajudar a palavra de Deus em nada. Ela é perfeita, ela é infalível. Se a pessoa foi embora para a casa dela com a palavra queimando no coração e crendo em Jesus, ela não precisou ir lá na frente, entendeu? Isso é uma coisa da igreja. É você e Deus ali no momento e acabou. Então, às vezes chama ali, porque você chama um, vem mais gente, o evangelismo de massa e tal. E por aí, técnicas, né? Técnicas aplicadas aí. Então, entrou agora um calvinista até o tutano, hein? Esse é calvinista, eu não sou, esse é. Recuperando Vida, o meu amigo João Venâncio, que é o diretor do Minha Vida, lá em Monte Sião, que faz um trabalho com viciados espetacular no Brasil. E um dia eu quero estar com ele logo, aí, se Deus quiser, levar o senhor lá também para conhecer, que é maravilhoso. Ele está dizendo, se é indesculpável, não é salvo. Pronto, é isso aí, pastor João. Resumiu. Se é indesculpável, não é salvo. Como é que vai ser salvo se ele é culpado, né? Acabou. Então não tem. A irmã Zilei riu aqui, né? Tá dando risada. Bom. Se é erro, tem que parar com o costume errado. Bom, irmã, você parar com tradição e costume errado, é mais fácil parar com você, viu? Como é que é o nome da irmã? Gislaine, em inglês. Irmã Gislaine. Isso daí é algo, no caso do tradicionalismo, né? Nós vemos isso numa tradição pentecostal. Por isso que o programa chama-se Bíblia versus Tradição. Exato. Uma andorinha só não faz verão. Exato. Como nós, conhecendo agora, né, pela luz da Escritura, do certo, do errado, nós sabemos que isso não convém ou não tem base, enfim. Então, para nós, é indiferente. É indiferente. Se alguém perguntar para você a base da sua fé ou vier perguntar questões como essa, você cita de onde vem. Sim. Né? E vamos apregoando e anunciando o verdadeiro evangelho. O irmão Rodolfo tentando defender a salvação sem o evangelho. Baseado em Jó. Irmão Rodolfo, Jó, Deus se manifestou para todo mundo no Oriente Médio igual a Jó? Então, tome cuidado. Quando a própria palavra diz que Jó era temente a Deus, se apartava do mal e tudo mais, se ele era temente, com certeza ele já tinha ouvido falar. Tanto que ele cita isso. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Então, tomar cuidado com essas bases, viu, irmão Rodolfo? Né? Porque pela Escritura, lê Atos 4:12, Romanos 10, do 8 ao 10, não tem jeito, Romanos 1:16, Marcos
capítulo 16. Né? Não tem como sem o evangelho. Porque, ó, se nós pegarmos Marcos, que o senhor citou agora novamente, seria uma ordenança vazia da parte de Deus, então, para a gente pregar o evangelho? Tá? Se no caso a gente se basear nessa posição, por que nós vamos, então, qual a necessidade? fazer algo vazio? Exato. Então seria mais ou menos assim, irmão Rodolfo. Ir de pregar o evangelho a toda criatura, vírgula, mas aonde não der eu dou sonho. E aonde não der, eu mando um anjo resolver. Não é isso que está na Bíblia. Embora hoje, pastor, os trabalhos evangelísticos tenham diminuído muito, né? Os trabalhos evangelísticos sérios. Diminuíram bastante. Né? Que a gente sabe que são verdadeiros evangelistas e missionários, porque hoje em dia evangelista e missionário está só no púlpito. Né? Nós sabemos disso. Né? Então, esses evangelistas, esses missionários podem parar de anunciar. Sim. Não precisa mais ir lá morrer pela causa do evangelho. E são vários erros da igreja, né, pastor? Esse erro do pensamento do púlpito e o erro da igreja que só gasta dinheiro também em prédios ornamentais e não cuida de missionário, e não investe em nada disso também, né? Se gasta fortuna num prédio, mas não manda um missionário bem cuidado para pregar o evangelho, né? Então, porque essas igrejas, no caso, né, que o senhor citou já, essas igrejas querem demonstrar, né, um poderio, né, um império. Mas você quer demonstrar um poder maior do que vida sendo transformada? Não poder do homem, mas poder de Deus. Poder de Deus. Perdeu-se a satisfação da pregação do evangelho de ver vidas transformando, né? Essa é a verdade. Então é isso aí, pessoal. Para nós aqui, para mim, pastor Flávio, nós estamos juntos nesse pensamento aqui hoje, de que para mim é improvável que alguém chegue à salvação sem o evangelho. Sem o evangelho. Citando lá, o Cleber falou até do Antigo Testamento, lembrando que Cristo desceu às partes mais profundas da terra e pregou aos espíritos que estavam em prisão desde queda, desde o dilúvio, encerrando todo o Antigo Testamento. Isso aí tem algumas emblemáticas, né? Mas citando por isso daí, então, não tinha necessidade de ter pregado. Então, ele não precisava nem ter decidido se apresentar. Cada um aí, por sua obra, se vire, vai para a balancinha. Ou seja, cada um por si, Deus para todos. Exato. Não é. Então, Cristo é o centro da Escritura. É o centro de tudo. Embora o homem hoje tenha tentado de todas as formas tirar Cristo do centro. E hoje em dia, o homem é o centro. 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 Ou seja, de Cristo você é o centro. Então, meu irmão, ele não vê que, como já foi falado aí na internet, nas redes sociais, aí, que várias pessoas já viram, né? Cristo não veio para satisfazer a gente, não. Ele veio para cumprir a obra do Pai, a ordenança do Pai. Então, o que nós apresentamos aqui hoje é que quem nunca ouviu o Evangelho não é um problema que nós vamos resolver aqui, mas a Escritura é clara. Nós podemos fazer a nossa parte, pregando. Né? Pregando, fazendo aquilo que a Bíblia nos diz para ser feito, né? Anunciar, pregar o Evangelho. Então é isso aí, pessoal. Você que participou aí, manda pergunta aí, pessoal. Você que pensa contrário, respeitamos também, vamos ler, né? Tá aqui o Virgílio, o Evangelho antropocêntrico, né? Hoje em dia é assim. Hoje é assim, o homem é o centro. A visão disso é os púlpitos, onde tem a cadeira central, né? Nós, na verdade, ainda vivemos um ranço do catolicismo, do credo, do bispo, de tudo aquilo. E ainda por cima, pastor, nós vivemos esse ranço, no caso, né, de uma cultura romanizada, da igreja romanizada, e também hoje em dia querem se inserir, no caso, elementos os judaizantes. Então, vai para um lado e para o outro. Deixa Cristo. Lembrando que tirar a suficiência de Cristo não é de hoje. Não. Na época dos apóstolos, nós tínhamos o agnosticismo, o judaísmo, que já, principalmente o judaísmo, que Jesus por si só não era suficiente. Hoje em dia nós vemos o gnosticismo que é combatido, né, nas cartas do Novo Testamento de João, de forma ferrenha, tá
Está com livre passe hoje dentro das igrejas. E hoje em dia, se você buscar ser bíblico, você é errado. Você não enche igreja, pastor Flávio. Não, de forma alguma. Você não enche igreja. De forma alguma. Você enche igreja com revelação. Mas se você pregar Romanos, você esvazia a igreja. Infelizmente, né? Infelizmente. Pastor, vamos ao merchan aqui rapidinho pro pessoal aqui? Vamos lá. Vamos lá, o Plim Plim. Ó, nossos cursos de teologias aí, do ITEP. Pastor Flávio é um do ITEP também. Tá aí a nossa grade, nosso material. Você que quer fazer teologia conosco, entre em contato, chama no inbox aí, a gente dá aulas online, faz de tudo aí para você receber o material, tá? Também lembrando a todos que vai começar o grego bíblico em Itapira. E isso também, é bom, hein? Isso é um top. Isso é bom, hein? Né? E vai ser online para todo o Brasil. Você, pelo Skype, pode se matricular e fazer a aula que vai ser ao vivo para todo o Brasil, tá? Segunda-feira agora, dia 12, grego bíblico aí na escola de pregadores lá de Itapira, pastor Flávio, né? Com o pastor Marco Brito, né? Doutorado aí em Novo Testamento. O homem é uma bênção. Vai estar dando aí o grego bíblico lá na cidade de Itapira, tá? Vamos lá, voltando aqui ao cenário. Opa, aqui, vamos ver o nosso povo aqui, como é que tá. Tá aqui, tem mais comentário aí, pastor. Ah lá, eita, meu Deus. Kleber de Estevam, salvação sem Cristo é igual ao evangelho sem cruz. Não tem sentido, nem motivo e sem graça nenhuma. Sem graça. Pastor João Venâncio, lá de Monte Sião, como crerão se não for pregado? Com a boca se confessa, com o coração se crê. Ou seja, como é que vão crer se não for pregado? É o que nós estamos no Romanos 10. Né? Romanos 10. Como é que vão crer? E como pregarão se não forem enviados? Eles até podem crer. Como está sendo hoje, muitas igrejas não se prega a palavra. Se prega mais os testemunhos do que o próprio pastor, o próprio líder fez isso, fez aquilo, mas de palavra falta, o verdadeiro alimento falta. Talvez a pessoa comece a crer em várias coisas, mas o que ela precisa crer de fato é no Evangelho. No Evangelho. Então, há centenas de tribos aí, indígenas, que não tiveram contato com o homem branco. Isso foi provado recentemente. Milhões de pessoas que ainda, na janela 40, que ainda não ouviu o Evangelho. Muita gente morreu sem ouvir o Evangelho. Muita gente. Né? Embora hoje tenha internet. Mas há países tão fechados que não entra assim não. Né? Não é fácil, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado. Luciano Portillo, boa noite, pastores. A paz do Senhor, Luciano, forte abraço aí, né? Então, essa é a grande problemática, né, pastor? Arrumar uma salvação sem... Na verdade, pastor, a problemática ela é gerada pela falta de conhecimento. Né? Se a gente for ver, quando a gente começa a conhecer um pouquinho, a gente vê que isso não é um problema, mas sim uma solução. É o Evangelho. E nós sabemos que tudo parte dele, ele é a vida, ele é a boa nova. Isso nos desperta ainda mais a pregar o Evangelho. Sim. A fazer missões, a procurar pregar o Evangelho. Sim, sem dúvida. Então, gente, não existe essa possibilidade de gente estar sendo salva por sonho. Jesus vai lá e dá um sonho para um lá no mundo islâmico, quer dizer então que ele dá o sonho para um e não dá o sonho para um monte. O que é isso aí? Mas porque na presciência ele viu que os outros não iam crer no sonho. Cadê o livre-arbítrio nisso aí? Nós vemos hoje em dia tantas pessoas tendo sonhos, né? Mas... Parar com esse negócio de sonho, né, gente? É evangelho. Parar com esse negócio de sonho, de anjo. Que esse negócio de sonho de anjo só deu B.O. na história, né, pastor? Não é muito bom, não. É muito bom, né? Tudo que é seita que apareceu aqui no Brasil, veio esse negócio de sonho e anjo. Da data de quando o Cristo vai voltar, que não se cumpriu. Então, gente, se é dura essa realidade, o grande problema é que as pessoas estão tentando humanizar Deus. Porque Deus não pode ser mais Deus. Ele tem que ser no perfil humano. Estão tentando humanizar Deus e tentando ser mais justo que Deus. Então, não, Deus, o senhor está errado.
O senhor está errado. Se o evangelho não chegou para todo mundo aí, você tem que dar um jeito. Porque todo mundo tem que ser salvo. Porque todo mundo vai ter que ser salvo, vai ter que ouvir. Então o senhor que deu um jeito. Então arrumaram Romanos 1, arrumaram Romanos 2. É revelação geral, revelação moral. E o que salva é a expiação do sangue de Cristo, mediante a pregação do Evangelho. Romanos 1,16. Porque o Evangelho é o poder de Deus. É o poder de Deus, gente. Então, temos que tomar cuidado com isso, né? De arrumar uma salvação sem Cristo, sem cruz, sem Evangelho. Exato. Esse dia até me mandaram vídeos do camarada pregando dos Estados Unidos, esse negócio de Romanos. Sabe o que eu tenho visto hoje em dia, pastor? Não só nessa questão, né, em relação ao Evangelho, mas até aqueles vídeos que você vê no YouTube, que estão falando agora, a terra é plana e tal, esse conceito que o povo tem intelecto, tem racionalidade. É lamentável. É lamentável. Eu prego citando aqui que o Deus dos calvinistas é muito cruel. Ele vai deixar um monte de gente fora da salvação. Mas aonde está escrito que ele vai salvar todo mundo, a todos? Como nós citamos o mundo e ali. Nesse contexto, os deuses, no conceito arminiano, também é muito cruel, muito injusto. Porque o evangelho dele não chegou para todo mundo. Né? Então você escolhe cruel ou injusto. Não vale ficar em cima do muro. Porque cruel você escolhe. O fato é que não agrada o pensamento humano. O que eu posso fazer? Não agrada. Então, hoje em dia tem que agradar, senão o povo sai. Aqui, ó, o Luciano citando usa Romanos, né? Paulo usa a palavra soteria em Romanos? Não. Ele não usa em Romanos 1 e 2. Né, Luciano? Ali em Romanos 1... caso ele usasse, seria nesse conceito que o senhor citou no início do nosso programa. Mas não usa, né? Em Romanos 1, ele apresenta que o homem é indesculpável dentro da revelação geral da criação. O homem dizer que Deus não existe, desculpável. Romanos 2. Ele é indesculpável conhecendo a lei. Romanos 2, ele é indesculpável não conhecendo a lei. Lei ali não é evangelho, viu, gente? O pessoal fala ali que os que sem lei pecaram, sem lei. Lei ali não é evangelho, é lei do judaísmo mesmo. Isso. E no capítulo 3, versículo 12, ele fecha a ideia. Então, Paulo, em nenhum momento em Romanos 1 e 2, ele cita que haverá possibilidade de alguém... Posso citar Romanos 2? Né? Pode, claro. Romanos 2,12. Assim, pois todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram mediante lei serão julgados. Versículo 14. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. E estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. Exato. Então, Paulo está citando bem claro ali que a lei ali não é evangelho. Está falando um paralelo entre judaísmo e gentios. Né? Deixando bem claro. E ele vai fechar a ideia, pastor, no capítulo 3, versículo 10 em diante ao 12. É verdade. Pode ler aí. 3:10. Como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Não há um sequer. Então a ideia, o grande problema, pastor, é que eu tenho percebido em muitos teólogos, estão se apegando muitas expressões gramaticais isoladas dos seus contextos, e isso as seitas heréticas fazem, principalmente muito de Jeová usam isso muito bem. Por exemplo, Romanos capítulo 1, você tem que ler o capítulo 1, 2 e 3, vai fechar a ideia lá, uma ideia geral. Paulo está apresentando uma ideia geral. Então esse negócio de ficar pegando um texto aqui, um texto ali, isolado dos seus contextos, é o que traz essas problemáticas. Fora da hermenêutica, não tem como. Disso trabalhando por um Deus que é salvador de todos os homens. Então, pare para pensar. Se Deus é salvador de todos os homens, por que todos os homens não serão salvos? Não serão salvos porque não creram. Mas se não creram, se o evangelho não chegou, a culpa foi de quem? Então não é ilógico, falta um pouco de raciocínio.
né? E todos os homens ali dentro do contexto da carta, está muito bem explicado. Ainda que a palavra isolada, etimologicamente, seja todos mesmo, mas ela está presa dentro de um contexto, uma visão geral. Vamos sair dele. Então, é muito erro nisso, né? Então, gente, é o seguinte, salvação sem Cristo, me desculpem, não tem jeito. Não. Né? Alguém tentar arrumar, boa sorte, né? Vamos lá. Povo sai, mas convém a nós agradar a Deus ou aos homens? Timóteo já fala. Nenhum soldado em serviço se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Ela está citando sobre sair da igreja, de pregar romanos, tal, né? Sai, infelizmente sai. Você pregou Bíblia hoje, o povão sai, né? Se você não entregar umas 5 profecias e curar uns 5 paralíticos, não fica não, né? E eu fiquei sabendo que tem lugar aí que no púlpito já tem uma listinha de profecias do lado ali, que no meio da pregação você já pode dar uma ali no meio e dar outra, para dar uma incrementada aí. Tá animado mesmo, hein, pastor? O Marcelo Sobrinho entrou lá, meu amigo lá de Santo André, da ICPI lá, né? Faz tempo que a gente não se vê, um forte abraço. Jennifer, paz do Senhor, graça e paz, né? A Jennifer, graça e paz é reformada, hein? Certeza, né, pastor? Todos os homens, então, o contexto bíblico significa todos os homens mesmo. Em nenhum léxico grego a expressão todos os homens seja apenas eleitos. Não, Luciano, é o que eu acabei de dizer, né? Todos os homens é todos os homens mesmo, no léxico. Só que tem que pegar esse contexto, todos os homens, a que todos os homens estão se referindo dentro dessa carta. Isso. Ricos, escravos, pobres, todos os homens sem distinção ou todos os homens sem exceção? Um grande erro que... É o erro desse negócio de ficar pegando léxico. Um grande erro, é isso que eu ia falar. É o erro. O erro de pegar o léxico é que você quer basear somente ele saindo fora do contexto. Exato. É isso que a gente tem que tomar cuidado. Porque se todos os homens ali são todos os homens, então Deus errou o evangelho não chegar em um monte de gente. Aí você tem que arrumar uma salvação para esse povo, Luciano. Né? E ali todos os homens, se ler a carta, entendendo a razão da carta, vai ver que não é todos os homens, ele é todos os homens sem exceção e não sem distinção. Sim. É todos os homens sem distinção, né? E não sem exceção. Ou seja, o evangelho precisa chegar para a pregação para que a pessoa creia. Assim crê também o arminiano. O arminiano não crê que alguém possa ser salvo sem o evangelho. Ele não vai crer nisso. E como é que faz, né? Nós falamos, né? Eles creem que a salvação é por meio de Cristo, porém, muitas vezes são salvos sem saber disso. Então tá aí, Johnny Evans. Boa noite, meu repórter Johnny Evans, excelente repórter aí da região, foi da SEC TV, acho que ainda né? O Johnny Evans é fera, jornalismo, rádio, TV, espetacular, né? Que nós temos aqui o melhor repórter nosso da região aqui. Um abraço aí, meu amigão, né? Desde os 15 anos de idade, junto aí, né? Deus te abençoe grandemente. Então essas são as problemáticas, gente. A Bíblia não nos aponta nenhuma possibilidade de uma salvação sem o Evangelho. Então eu não vejo Deus remendando um sonho. Sabe o que eu acho? Salvação. Se a gente pegar isso aí, nós vamos chegar no pensamento, no conceito até de um ateu. Temos ateus teóricos, ateus práticos, mas para um cristão uma posição dessa é muita incoerência, né? Muita falta de Bíblia, muita falta de buscar e ler e conhecer a Bíblia. Eu acho uma incoerência tremenda para um cristão chegar nesse ponto aí. Exato, o senhor tem razão. Estamos indo para o final, mas tem comentário para ler. Kreber, Evangelho fraco que se prega hoje, onde Deus que não escolheu alguns, foram eles que resistiram à graça. O homem tem mais poder que o Evangelho, só na cabeça de minhoca de alguns. Virgílio Thiago. Alguns arminianos defendem a presciência, mas o mesmo também defende a perda da salvação. Como conciliar isso? Já que poderia afirmar que Deus poderia ter cometido um erro, ou seja, acerca de quem teria fé. Perfeito, Virgílio. Seu raciocínio é perfeito.
Está aqui um raciocínio perfeito. Olha, se Deus, a presciência, viu que não creria, né? Então, para que livre-arbítrio? Como conciliar o livre-arbítrio nisso? Então, não acaba de todo modo ficando expiação limitada. De todo modo, perfeito. Isso aí, Tiago. Tá aprendendo bem, viu, pastor? É perfeito, ou seja, é pensar um pouco. Mas na presciência, quer dizer que a presciência de Deus, ela muda conforme o homem muda? Não. Como nós estamos para vencer, porque pregar o evangelho. Precisa pregar. Quem está falando de pregar o evangelho a toda criatura? Quem está falando isso aí então? Então leva a mão. Então, mandou pregar e muitos não vão ouvir o evangelho. Muitos não vão ouvir. Mas a palavra não é viva e eficaz, pastor? No caso, ela por ser viva e eficaz, não teria que a pessoa ouvindo já aceitá-la? Mas não é por aí, né, pastor? Não é por aí. A gente vai vendo que... Porque é o seguinte, mesmo assim, aqueles que não ouviram o evangelho, a palavra não chegou, a Escritura deixa bem claro que eles são indesculpáveis. Acabou. Romanos 1 e 2 é isso aí. Tem pão de correr. Até porque, pastor, a consciência do homem natural crê em um ser... É o que Paulo diz. Criador, um ser soberano. Paulo diz que ou é pela criação ou é pela consciência. Isso aí já é consciência natural. Que se não tiveram a lei como os judeus tiveram a lei cravada no coração, sabendo o que é bom e o que é mal. Então o homem não pode falar que eu sou inocente. O índio chegar lá no tribunal e falar, eu sou inocente. Inocente do quê? Todos pecaram, meu filho. A semelhança de Adão, todos pecaram e acabou. Então não tem inocente. Spurgeon diz algo muito forte, embora pega-se Spurgeon novo, mais calvinista, Spurgeon velho arminiano, né? Mas tem uma frase dele que marca: se Deus condenasse toda a raça humana ao inferno, ele ainda seria justo e fiel. Não é? O que a gente merece? O que a gente merecia? Nada, gente. Então, o homem não pode ficar protelando uma glória. Não foi ele que morreu na cruz. Não foi o homem que fez o plano de salvação. O homem não pode protelar glória nenhuma disso. Só rebelou, só pecou, só fez coisa errada. Só obedeceu. E quer dividir com Deus meio a meio? Não tem como. Que jeito, gente. Não dá. Até porque ele não divide a glória com ninguém. A Silmara, Paulo Couto aí, um abraço. Forte abraço para vocês. Então, são as problemáticas, gente, né? Que nós temos, está na Bíblia, dói, fazer o quê? Mas não é fácil. Agora, sinceramente, se alguém inventar salvação sem Cristo, me desculpe, gente. É isso, é algo constrangedor, porque haver uma salvação sem Cristo, agora esse pensamento dentro da igreja? Tem dentro da igreja. Dentro da igreja? É uma teologia corrente dentro da igreja. Tem dentro da igreja. Se fosse lá fora, no mundo, em outro lugar, agora esse pensamento dentro da igreja? Exato. E às vezes falta um pouco de pensar. Um pensar, né? Que eu falava com um jovem ontem sobre isso, eu expus isso para ele. Aí ele foi indo, ele falou, nossa, pastor, é mesmo, hein? Eu vou cair e criar uma salvação sem expiação no sangue de Cristo. Pois é. Você consegue, você é ousado para fazer isso? Eu não sou. Eu não consigo ir além da expiação do sangue da cruz. Como Paulo disse, se eu tiver que me gloriarei na cruz de Cristo. Então, o que será de quem nunca ouviu o Evangelho? Está lá indesculpável. Romanos 1, Romanos 2. Indesculpável pela criação, pela consciência, pela lei, pela não lei, e fecha no 3, 10 ao 12. Acabou. E no 23 para fechar a tampa. Pode ser. Todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus e acabou. Então, ateu sem saber orar, porque oração é desejo, se deseja mal, ora ao diabo, e quando deseja o bem, ora a Deus. Não tem de nada não, irmã. Vamos lá então, gente. Deus abençoe vocês aí. Né, Marcelo? Sim. Forte abraço. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus, né? Cleber disse, vocês calvinistas, vocês quem? O Cleber tá vocês piado. Aqui não tem calvinista, não. Só dois aqui, viu, Cleber? Só dois. Opa,
Vocês calvinistas estão derrubando a minha fé. Eu era macumbeiro, viciado, escolhia Deus. Agora vocês dizem que acabou minha fé. Tem nada. Nossa, eu estou falando que eu sou calvinista, gente. Eu sou Bíblia lá. É igual eu sou Bíblia. O que eu posso fazer se eu sou calvinista? Não, gente. Pelo amor de Deus, gente. Aí entrou o pastor Osmir Costa Figueira, nosso amigo de longa data da ICPI. O pastor Osmir está em Diadema hoje. Um dos grandes pregadores, teólogos aí da igreja também. Forte abraço. Chegou no finalzinho aí, pastor. Que pena, hein? Puxa, virar Jennifer. Qual o próximo tema? Manda aí, Jennifer. Manda o próximo tema perto do Luciano aí para ele. Manda o próximo tema aí. Mas, Jennifer, você percebeu que ele já tá, que ele já viu que não tem solteirinho roubando o jogo e todo? Você percebeu, gente? Ele tá chegando. Gente, vamos lá. 2 calvinistas. Que 2 calvinistas? Ele já sabe distinguir, né, pastor? Ele já sabe, já. Culto é espiritual, a irmã Gislaine aqui. Ah lá. Culto é espiritual, entende nada, mais de ritual na nova aliança. Culto é espiritual, entende? Nada mais de ritual na nova aliança. Na questão de rituais, né? Sim, liturgia, né? Na verdade, irmã, gente, a liturgia um pouco me incomoda. O que me incomoda é a essência da palavra que está sendo pregada. Para mim, eu não me preocupo se alguém vai pular no culto, se ele vai chorar. Cada um externa a sua adoração, porque a adoração não é engessada na Bíblia. Você vai lá em Israel, os judeus estão lá balançando a cabeça no Muro das Lamentações, fazem festas lindas de adoração. Não é o problema da liturgia, o problema é da essência da doutrina. Se chegar na hora da palavra e tiver uma pregação decente, glória a Deus, o problema são as pregações. Quando se tem uma doutrina cristocêntrica, a adoração vai ser a Cristo, vai ser cristocêntrica. O Luciano dizendo, semana passada foi 2 horas de programa, hoje foi rápido. Eles aproveitaram. Aproveitaram. Kleber, diz aí, foi 1h40 mais ou menos, né? Eu acho que foi mais ou menos isso. Luciano, pega pregador, meu amigo, pastor Flávio, Kleber. Você solta esses pregadores, se não puxar o paletó. Vamos lá. A Gislaine, né? Luciano está em reforma, por isso eu fui ele. Então, é isso aí, pessoal. Se você tiver algum comentário, deixa aí, né, pastor? Sim. Vai estar disponível no canal do YouTube meu lá depois. E não tem salvação para quem nunca ouviu o Evangelho. Pronto. Ponto final. Ponto final. Dentro da Bíblia é isso aí. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém. É o Pai, se não for por ele. Atos 4:12. E não há embaixo dos céus nenhum outro nome pelo qual nós devemos ser salvos que não seja o nome de Cristo. Romanos 10, do 8 ao 10. Mas como crerão se não ouvirem a pregação do Evangelho? Visto que com a boca se confessa, com o coração se crê para a justiça, então não tem o que fazer. Né? Então o pessoal fica indignado, o que eu posso fazer é Bíblia. Agora vir com pressuposto de filosofias e de pensamentos teólogos, aí não dá, né? Olha lá o Kleber lá, pastor. O Kleber, 1,47 no primeiro e 47 no segundo. O Kleber é assim, quando começa a pregar, meu amigo, o Kleber é o seguinte, na Belém ele vai passar um aperto com o sininho da Belém. Pregador bom é isso aí, tem Bíblia, né? Forte abraço. Né? Conteúdo. Mas é um arminiano bom, viu? É bom. Quase calvinista. É um arminiano bom, um arminiano. Ele fala, ele se gloria de ser arminiano bom. Tá aí, né, gente? Geralmente, quando o pastor Nelson se refere a arminiano bom, é um pentecostal reformado aí, viu? O senhor me quebra. O senhor vai me quebrar minhas agendas. Ai, meu Deus do céu. Então, vamos lá, gente. Vai pro finalzinho aqui. Lembrando aqui, vamos nos prim-prim, né? Prim-prim. Vamos lá, terminando. Curso de teologia aí. Tá aqui o professor Pastor Flávio. Temos vários professores.
tá aí do ITEP, recomende a nossa escola para a sua igreja, leva para a sua igreja, leva aí para o pessoal, temos aulas online, temos uma equipe aí maravilhosa para levar o curso. Curso do grego, segunda-feira, online para todo o Brasil e presencial lá também em Itapira, pastor Marco Brito, mestre em Novo Testamento. Vai valer demais a pena, ok? Terminando aqui, boa noite a todos os amigos, irmãos amados. Forte abraço, né, pastor? Manda um abraço para todos. Deus abençoe, abraço, fique com Deus. Semana que vem, deixa o tema aí que nós vamos entrar no tema, tá? Aqui nós não temos medo de perder a agenda, né? De forma alguma. Já apitou. Um abraço. Paz. Deus abençoe vocês grandemente. Forte abraço aí.